À semelhança do iodeto de hidrogênio HI gasoso, também o fluoreto de hidrogênio HF gasoso apresenta elevada solubilidade em água. O fluoreto de hidrogênio em solução aquosa sofre uma reação de ionização que pode ser traduzida pela seguinte equação química. Uma mol de moléculas de fluoreto de hidrogênio no estado aquoso reage com uma mol de moléculas de água no estado líquido, originam uma mol de aniões fluoreto no estado aquoso e uma mol de hidroniões no estado aquoso. Claro que estes sistemas estando em equilíbrio, nós temos a acontecer simultaneamente a reação direta e a reação inversa. Não é isto que estamos a discutir agora, não é uma questão de equilíbrio químico, foi unicamente para explicar aqui a dupla seta. Seleciona a alternativa que refere as duas espécies que na reação acima indicada se comportam como bases Bronsted-Lowry. Vamos fazer uma pequena revisão sobre a teoria de Bronsted-Lowry, definindo o que é um ácido e o que é uma base. Um ácido é uma espécie química que é capaz de doar um próton. O próton é um cationo hidrogênio, portanto aquilo que vimos há pouco, H+, mas H+, não é estável em solução aquosa, pelo que ele vai associar-se pelo menos a uma molécula de água, dando origem ao referido ião H3 ou mais. Portanto, o ácido dá um próton, o próton depois interatua com as moléculas da água e acaba por se transformar em H3 ou mais, e portanto, mas basicamente é uma espécie química que é capaz de doar um próton. Se o ácido doa, é preciso que alguém aceite, e portanto, quem vai aceitar designa-se por base. A espécie química capaz de aceitar um próton. Portanto, estamos a ver que quando houver um ácido a doar um próton, terá que lá estar presente a base para aceitar esse próton. Por isso, as reações químicas chamam-se de ácido-base. Temos aqui um exemplo genérico em que temos o ácido representado por Ha, para pôr em evidência aqui o próton, e a base por B. Se esta reação química acontecer no sentido direto, o que é que vai acontecer? Esta partícula, esta espécie química, vai ceder um próton. Se vai ceder um próton, terá que haver uma espécie química capaz de o aceitar. Ora, o ácido, ao ceder um próton, transforma-se numa base, porque está apto a aceitar um próton novamente. Se ele o doou, se já o tinha, se doou, fica sem ele. Se fica sem ele, mas se já o tinha, terá uma certa tendência a voltar a ficar com ele. A base é uma espécie química que aceita um próton, o que quer dizer que quando ela aceita um próton, vai ficar com um próton e, portanto, é-lhe possível voltar a dá-lo, portanto, vai transformar-se num ácido. Por isso é que temos estas designações base conjugada. É a espécie química a que um ácido dá origem, pode ceder um próton. Cá está. A base conjugada é a espécie química a que um ácido dá origem, que é esta. Após o ácido, aqui um ácido dá origem, após ceder um próton, após o ácido ter cedido o próton. Portanto, o ácido cede um próton ou doa um próton e dá origem a uma espécie química que se chama uma base. Neste caso, porque diferem unicamente de um próton, estas duas espécies chamam-se pares ácido-base conjugados. Então, o que é um ácido conjugado? É a espécie a que uma base dá origem após receber um próton. Ora, esta espécie química aceitou o próton que o ácido lhe doou. Transformou-se então num ácido que é o conjugado desta base. Porquê? Porque a espécie química B, ao aceitar um próton, transformou-se em BH+. Mas se transformou em BH+, então está apta para ceder um próton. Então transformou-se num ácido. Porque diferem unicamente num próton, chamam-se pares ácido-base conjugados também. Portanto, a base conjugada é a espécie química a que um ácido dá origem depois de ceder um próton. Portanto, o ácido cede um próton transforma-se numa base, enquanto que um ácido conjugado é a espécie a que uma base dá origem após receber um próton. Portanto, a base, se recebe um próton, transforma-se num ácido. Porquê? Porque se receber um próton, está com disponibilidade para o ceder.
Existem, contudo, substâncias que não têm um comportamento fixo, ou seja, não têm comportamento ácido nem têm comportamento básico definido. Porquê? Porque ser ácido ou ser base depende de com quem se está a medir forças, digamos, com quem se está a competir. Porque para que um ácido doe um próton, terá que o fazer a uma espécie química que tenha grande apetência para o aceitar. Mas se essa espécie química, por exemplo, noutras circunstâncias, estiver com outra espécie e essa outra espécie não tenha tanta tendência para ceder o próton, então se essa espécie química tiver prótons, vai ser ela a fornecer o próton. Ou seja, são substâncias que não têm, tanto atuam como bases, tanto atuam como ácidos. Tudo depende com quem estão a interagir. Há outras partes do curso onde isso está muito bem esclarecido e, portanto, não vale a pena estarmos aqui a alargar demasiado esta questão. Vamos então escolher a alternativa que refere as duas espécies que na reação acima indicada se comportam como bases de Bronsted-Lowry. Ora, para se comportarem como bases, terão que ser aceitadores de prótons. Temos imediatamente aqui a água, que neste caso funciona como uma base. Porquê? Vai aceitar o próton do fluoreto de hidrogênio, transformando-se em H3O+. Portanto, a água comporta-se como base. Se analisarmos a reação inversa, nós verificamos que a partícula F-, o anião fluoreto, vai aceitar um próton do H3O+, transformando-se em HF. Portanto, as partículas que funcionam como aceitadoras de prótons são o H2O líquido e o F- aquoso. O que quer dizer que esta afirmação é correta, porque diz seleciona a alternativa que refere as duas espécies que na reação acima indicada se comportam como bases Bronsted-Lowry. Aqui no caso, portanto, esta é a afirmação correta. No caso da B, pois esta é uma base, neste caso de Bronsted-Lowry, mas H3O+ é um ácido, como vimos. HF é ácido, F- é base, HF é ácido e H2O é base. É base quer dizer, aqui funciona como base. Não quer dizer que funcione sempre como base. Nós teremos a oportunidade de ver a água a interatuar com amoníaco, sim, em que ela vai ceder um próton à molécula de amoníaco, transformando no íon NH4+, e ela fica transformada em OH-. Portanto, aí vai ter um comportamento ácido. Aliás, sim, um comportamento ácido, porque vai ser ela que vai ceder um próton amoníaco. Enquanto que aqui tem um comportamento básico, porque é ela que aceita o próton vindo do fluoreto de hidrogênio.